Sejam todos muito bem-vindos aqui nessa parte 3, nessa continuidade dos nossos estudos referente aos princípios, alguns princípios que têm, inclusive, um desdobramento não só na lei, mas também um desdobramento nas súmulas, um desdobramento nas decisões dos superiores tribunais. Nós vamos continuar o nosso estudo acerca princípio da proporcionalidade. Princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade, ele é muito importante, como nós estávamos conversando, por ele justamente trabalhar com uma pena, né, se pautar na aplicação de uma pena que seja justa, uma pena que não seja a mais do que o justo e também não seja a menos do que o justo. Então, é nesse sentido que nós temos, como eu estava conversando com vocês, a proibição do excesso. E, num primeiro momento, segundo momento, nós temos a proibição ciente, justamente porque equilíbrio na hora de combinar as penas respectivas dentro, claro, do causídico, do tipo penal respectivo. A proibição do excesso é classificada, conhecida por boa parte da doutrina como garantismo negativo. Garantismo negativo, justamente porque nós temos um sistema penal, esse sistema penal que é aplicado, né? Nós vamos inclusive conversar em outras aulas a respeito do garantismo penal, mas em que se baseia o garantismo penal? O garantismo penal se baseia de forma aqui sintetizada, ele se baseia numa aplicação de um direito penal, tendo por base, né, direitos e garantias que nos são garantidas, né? Garantia porque é o sentido realmente de direito e garantia que nos são asseguradas, né? Vamos mudar aí uma palavra por analogia, que nos são asseguradas de acordo com os princípios constitucionais, de acordo com, inclusive, né, um princípio que a gente vai conversar bastante, não só os princípios aqui da nossa aula de hoje, que legalidade, né, e entre outros, né, anterioridade, a irretroatividade da lei penal benéfica, então tudo isso faz parte do nosso garantismo, né, do nosso garantismo penal, um direito penal que se pauta na dignidade de uma pessoa. E quem é essa pessoa? A pessoa humana, né? Então, independentemente da raça, independentemente da crença, né? Esse é o garantismo penal. Então, essa proibição do excesso em relação à penalidade, à punição, ela é chamada, ela é denominada, né? Como. E nós temos a proibição, punição deficiente ou insuficiente, que é justamente o famoso garantismo positivo. Positivo justamente que nós temos normas que proíbem, né? A proporcionalidade, ela proíbe, né, deixar de punir alguém. Então, deixar de punir alguém realmente também não é uma questão bem vista e, na verdade, sequer é vista pelo direito penal. Porque o direito penal, quando o Estado vai exercer o direito de punir dele, o famoso jus puniendi, ele realmente vai com tudo, né? Ele quer, na verdade, o quê? Punir o infrator. E, na verdade, o Estado ele não só
tem esse direito, mas o direito de punir dele é um direito que é dever. Então, ele tem, além do poder, ele também tem o dever de punir. Então, o Estado, ele é detentor do poder dever, né, de aplicar a lei penal no caso concreto, de, na verdade, não deixar o quê? O sujeito impune, tá? Como exemplo aqui dessa proibição do excesso, nós temos um artigo 273 penal, a falsificação crime de falsificação de medicamentos. Do 273 do Código Penal. Vou colocar ele aqui na tela, para a gente poder noção que vem a ser essa vedação. Vamos lá, dessa proibição, né? Porque essa proibição nada mais é do que uma vedação. Artigo 273. Código Penal. Vamos abrir esse artigo, vocês possam perceber a quantidade de pena que foi combinada pelo legislador nesse tipo penal. Decreto-Lei 2848 nada mais é do que o nosso Código Penal. Nosso Código Penal é de 1948 e ele é justamente o Decreto-Lei 2848. Olha o tipo penal que tem previsão aqui. Falsificar, corromper, adulterar, alterar, destinado fins terapêuticos ou medicinais, pena reclusão de 10 a 15 anos. O homicídio, na sua modalidade simples, lá do artigo 121, a pena mínima ela é menor do que a prevista no artigo 273. Então, aqui é um exemplo clássico, esse tipo penal é um exemplo clássico que, conversando com vocês, acerca do princípio da proporcionalidade, que é justamente ligado à proibição do excesso. Então, aqui aconteceu na lei o quê? Um excesso de punição, tá? A gente tem, claro, questões, né, de vigência, né, de cultura da sociedade em 98, né, que inclusive essa redação foi pela Lei 9677 de 1998. Mas assim, houve um excesso. E olha para vocês perceberem que o parágrafo 1º, seguinte, ó, inclusive os cosméticos, ó, os produtos a que se refere esse medicamento, um tipo penal, lá no 273, que tem uma pena maior, né, que trabalha essa questão dessa falsificação desses medicamentos, mas na verdade a pena é muito maior do que a pena do homicídio, na sua modalidade simples. Então aqui é um exemplo de quê? De excesso. Excesso aonde? Na punição, tá? Então isso é proibido, mas nós temos aqui um resquício dessa vedação, tá? Dessa proibição do excesso. No segundo lugar, eu conversei com vocês a respeito da proibição da punição
deficiente. Com relação à punição deficiente, eu trago para vocês a Lei 4898 de 1965. Pela lei, por esta lei, né, a lei que trabalha o abuso da autoridade, a pena, claro que 65, gente, 1965, nos remete a uma época de quê? Regime militar. Então, essa época aqui, em que nós temos esse regime que vigorava a essa época, nós temos o quê? Nós temos uma penalidade na lei de 15 dias. E isso é muito pouco, né? Pensa, teve o abuso do poder e nós termos 15 dias como penalidade. Então, essa lei, na verdade, ela traduz o quê? Uma punição deficiente, uma punição insuficiente, tá? Então, é nesse sentido que eu trago a título de exemplo a proibição, a respeito da proibição da punição deficiente. Deixa eu verificar aqui. Ora, Oi, pois não? licença, o povo tá falando aí no chat que tem muitas pessoas que não estão conseguindo entrar na sua aula. Tá, eu acabei de admiti todos, tá? Admitir todos aqui. A última aqui foi a Lívia. Todos que tinham pedido, tá? Olha, para vocês não se sentirem prejudicados, né? Quem entrou um pouquinho depois, apesar de ter aparecido aqui para mim só depois esses pedidos, tranquilidade, a gente conversa a respeito. De qualquer forma, nós conversamos na nossa última aula o quê? A respeito do princípio da proporcionalidade, não foi? E eu falei de 2 desdobramentos do princípio da proporcionalidade. Quais sejam? A proibição do excesso, que não se deve punir a mais, e a proibição da punição deficiente. Por favor, por favor. Nada? Então, o princípio da proporcionalidade, ele tem 2 desdobramentos. O primeiro é a vedação, a proibição com relação àquela punição que ela não pode ser em excesso, mas também ela não pode ser deficiente, ela não pode ser insuficiente. Então, isso é o quê? Proporção, nem de mais e nem de menos. A título de exemplo, eu trouxe para vocês aqui uma punição que, na verdade, é um clássico exemplo de exagero. E que tipo de exagero? É a penalidade para esse crime previsto no artigo 273, que eu compartilhei a tela com vocês. Ó. Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Olha a pena. Reclusão de 10 a 15 anos e multa. Então, a pena aqui é maior do que a pena de homicídio na sua modalidade simples, prevista lá no artigo 121 caput. Então, nós estamos diante de um tipo penal que aqui, na verdade, se trabalha essa questão desse produto, né, dessa falsificação de certos produtos. Inclusive, nós temos no parágrafo 1º a inclusão dos cosméticos também. E aqui se pune de forma, né, por boa parte, é o entendimento, né, da doutrina majoritária, aqui se pune em exagero. Agora, em contrário senso, nós temos a punição que fica insuficiente, que fica deficiente, que é justamente a Lei 4898 de 1965. 65, nós nos lembramos do regime militar. Uma época em que nós estávamos sob a égide do regime militar. Então,
A essa altura, aqui, nós tivemos a edição dessa lei, 4898, que trabalha, que traduz a respeito da lei do abuso da autoridade. A penalidade aqui é de 15 dias, sabe? 15 dias, em algumas situações, claro que não são em todas, mas essa pena é uma pena muito pequena, né? Então, é uma pena que é um exemplo trazido por boa parte da doutrina pelo menos a majoritária, né? A maioria dos doutrinadores traduzem esse exemplo no seguinte sentido: olha, não se pode punir alguém, dar como tipo penal uma pena de 15 dias, porque o caráter da pena não é prevenir, não tem um cunho pedagógico de que alguém veja e fala, opa, não vou praticar o ilícito penal, porque se eu praticar, vai ter uma penalidade. Então, essa penalidade, na verdade, ela tem esse condão, ela tem essa consequência de prevenir, de reprovar, claro, mas de prevenir também que a sociedade venha a cometer novos delitos, novos tipos penais. Então, eu dei 2 exemplos para vocês, né, aqui traduzidos, a respeito do princípio da proporcionalidade. Repeti, porque alguns pediram aqui no chat, né? E estes são os exemplos. E quais são, na verdade, os destinatários desse princípio da proporcionalidade? Nós temos o legislador, na hora que ele vai cominar a pena, na hora que ele vai criar a lei, digamos assim, para que a gente possa entender. Então, o legislador, ele deve o quê? Se pautar na proporcionalidade, quando ele vai estipular a pena mínima e a pena máxima, lá no tipo penal específico, entre o mínimo e o máximo, tem que haver o quê? Não pode haver exagero. Mas também não pode haver o quê? Não pode haver menos pena, de forma que justifique uma injustiça, tá? Então, além do legislador, que está criando a lei, nós temos também como destinatário do princípio da proporcionalidade o magistrado. Quem é o magistrado? É o juiz. Porque o que o juiz vai fazer? O juiz vai dosar a pena, ele vai aplicar a pena. Então, se ele vai aplicar a pena, nessa aplicação, ele também é o destinatário do princípio da proporcionalidade. E as decisões do juiz, de acordo com o artigo 93 da Constituição Federal, elas devem ser todas justificadas. Então, ele não pode simplesmente, na fase da dosimetria da pena, que é justamente dosar a quantidade da pena, ele pode dizer que é sem razões. Não, ele precisa o quê? Justificar, ele precisa fundamentar, tá? Então, é nesse sentido. E claro que o administrador público não deixa de ser também um destinatário do princípio da proporcionalidade. Até mesmo porque ele vai executar essa pena. Então, essa pena deve se respaldar não só na legalidade, na anterioridade, mas ela deve se respaldar também aqui no princípio da proporcionalidade, tá? Então, esses são os principais pontos com relação ao princípio da proporcionalidade. E vamos continuar observações. Agora, nós vamos continuar aqui conversando a respeito do princípio são mínima. Que princípio é esse? O princípio da intervenção mínima. Esse princípio é muito importante, porque só se há, na verdade, só se justifica a aplicação do direito penal se realmente for necessário. Devido ao quê? Ao princípio da intervenção mínima. Então, por este princípio, o Estado ele deve intervir de forma mínima, de forma pequena, na vida da sociedade. Por quê?
Por que ele deve intervir? Porque nós sabemos que muitas leis, nós sabemos que penalidades, inclusive a nossa própria lei de execução penal, a nossa LEP, ela é muito linda, mas a aplicabilidade dela é diferente. Alguns chegam a chamar a nossa lei de execução penal, e nós vamos estudar ela lá mais adiante, de lei de primeiro mundo. Na verdade, a lei é uma lei de primeiro mundo, é uma lei muito bonita, uma lei que prevê uma cela que se paute na dignidade da pessoa humana, garantias, enfim. A gente vai conversar a respeito dela em outro momento. Mas a aplicabilidade da execução penal, a realidade do nosso sistema carcerário é muito diferente do que está previsto na LEP, do que está previsto na Lei de Execução Penal. Então, assim, não é a quantidade de penas que nós temos o quê? Que nós temos que pensar que o Estado, ele vai conseguir diminuir a criminalidade. Não é por aí. Inclusive, nós temos aí este princípio da intervenção mínima. Só há crime quando a conduta lesa, quando a conduta lesiona, ou no mínimo, quando a conduta coloca ou o patrimônio ou a vida em perigo. Então, não se há o que falar intervenção máxima do Estado, até mesmo porque isso não resolveria. Nós tivemos alguns regimes que ficam as suas dúvidas, né? E cada um tem a sua opinião, que deve ser muito bem respeitada, mas o princípio da intervenção mínima na verdade, é uma conquista para o direito penal, é uma conquista para o direito em si, justamente porque o Estado, ele não deve intervir na vida individual, a menos que o quê? A menos que o bem jurídico, a menos que a vida de outro, o dano do outro, esteja o quê? No mínimo, sofrendo aí um perigo de lesão. A título de exemplo de um crime de dano, né, em que o Estado deve, claro que deve intervir na vida de uma pessoa, né, inclusive com prisões em flagrante, né, e aí nós temos a aplicação do direito processual penal. Então, ele deve intervir, por exemplo, num crime de homicídio, né? O crime de homicídio, o Estado realmente intervém. E o tribunal competente é o tribunal do júri. Então, assim, ele realmente intervém de forma eficaz. E deve ser assim, de forma eficaz. Agora, isso é um crime de dano. Dano a quê? Dano à vida. Nós temos também crimes de dano ao patrimônio, como furto, roubo, né? Entre tantos outros. E nós temos também perigos, né? Crime de perigo. Como é o crime de perigo de contágio venéreo. Então, aquela pessoa que sabe que é portadora de algum tipo de doença venérea e ele tem esse dolo de passar esse perigo, enfim, o Código Penal protege esse terceiro que se sente lesionado, que se sente numa situação de perigo, porque o seu companheiro, ou, enfim, foi acometido de uma doença venérea. Então, assim, nós sabemos que o Código Penal, ele protege, ele vem realmente para proteger. E nem todo bem jurídico, ele é também um bem jurídico penal, nós sabemos disso. Existem bens diversos, existem bens jurídicos que que não estão dentro do Código Penal, que continuam sendo bens jurídicos, são bens protegidos, né? Contudo, proteção para o direito penal são alguns bens, tá? São aqueles mais importantes. Porque senão, se a gente fosse colocar... Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Eu vou querer editar uma lei
em que é proibido sorrir por mais de 30 segundos. Opa, peraí. O Estado intervir na vida do indivíduo de forma o quê? De forma máxima. Porque o legislador, ele editou uma lei em que é proibido sorrir, ficar, né, com um sorriso estampado no rosto por mais de 30 segundos. Isso aí seria um exemplo clássico de intervenção mínima ou máxima? Intervenção máxima. De forma realmente máxima. Então, devido ao princípio da intervenção mínima, o Estado ele vai intervir na vida do indivíduo quando o quê? Quando realmente naqueles tipos penais que estão dentro da parte especial do Código Penal e nas leis esparsas, claro, igual eu falei para vocês, devido ao princípio da legalidade e da anterioridade, é necessário ter uma lei antes, só que o Estado ele vai intervir de forma mínima. Não são todas as condutas. Uma conduta como, por exemplo, ficar sorrindo aí por mais de 30 segundos, vai ter uma penalidade? Ah, não pode usar mais gravata azul. Os homens não podem usar mais gravata azul, porque senão o Estado vai intervir. Opa, não pode mais assistir aula, né? Aqui, se não tiver engravatado. Então, vai criar uma lei nesse sentido? Aí seria o Estado intervir de forma máxima. Mas, na verdade, não. Tem condutas que são penalmente irrelevantes. Então, por serem penalmente irrelevantes, como é o caso, por exemplo, os dois exemplos que eu citei, nós precisamos levar em observância o quê? O que é mais importante? Então, o que é mais importante? Esse bem jurídico ele deve ser protegido, ele deve ser tutelado. Tutela é proteção, é a mesma coisa, é sinônimo de proteção. Então, vamos. O princípio da intervenção mínima significa que a dor deve mínima a vida então nem todo bem jurídico apenas vamos pontuar mais um pouquinho os bens mais antes são tutelados, protegidos pelas leis. Mas a gente está falando aqui de legislação penal. Vamos conversar aqui. Agora eu quero abrir o espaço para as nossas perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem desabilitar o áudio, esse é o momento. A Isadora. Tá. Isadora, o que acontece? Existe outro princípio muito importante, que é o princípio da especialidade. Pelo princípio da especialidade, Isadora, quando nós temos uma questão voltada a uma lei específica que protege certo indivíduo, nós levamos em consideração o quê? A lei especial. Vou dar um exemplo para você. Se a vítima for um idoso, sim, Priscila, já volto aqui no quadro, tá? Se a vítima for um idoso, o que vai ser levado em consideração, além do Código Penal? Vai ser levado em consideração o Estatuto do Idoso. Então, nós precisamos entender que há princípios que normatizam as leis penais. E pelo princípio da especialidade,
Se nós estamos diante de um militar, né, que foi aqui o exemplo, nós precisamos relembrar o quê? Existe um Código Penal específico. Então, a gente deve levar em consideração o quê? O Código Penal específico, tá? Com relação à lei de abuso de autoridade, a 4898 que eu disse para vocês, existem algumas penas lá, tá? Que são de 15 dias. Não são todas, tá? Então, é nesse sentido, só a título de exemplo mesmo. Vou voltar no quadro branco, porque algumas pessoas pediram. Ó, aqui no quadro branco, né? Nós tivemos algumas alunas, 2 ou 3, que pediram para mim voltar aqui. Eu conversei com vocês, vamos fazer uma finalização. Eu conversei com vocês acerca do princípio da proporcionalidade, a proibição do excesso, né? O garantismo, chamado garantismo negativo. Trouxe para vocês, a título de exemplo, o artigo 273 do Código Penal, que traduz acerca da falsificação de medicamentos, que tem uma pena que é maior, que excede aqui a pena do crime de homicídio na sua modalidade simples, que está em previsão legal no caput do artigo 121 do Código Penal. Trouxe para vocês também, né, a proibição da punição deficiente, que é chamado por boa parte da doutrina como garantismo positivo. E também trouxe para vocês acerca do princípio da intervenção mínima, que nada mais é do que pensar num Estado que intervém de forma mínima. Então, os bens jurídicos que devem ser tutelados, penalmente falando, são justamente os bens jurídicos que são mais importantes. A vida é muito importante, patrimônio, né? Crimes de moeda falsa, dignidade sexual, crimes de perigo, crimes de violação de direito autoral. Então, assim, são diversos crimes que nós temos a partir do artigo 121 do Código Penal. Contudo, tais crimes são crimes que são protegidos, que são realmente tutelados pelas leis penais. Por quê? Porque o legislador julgou eles o quê? Muito importantes. E realmente o são, tá? Tá lá. Gustavo pergunta assim: mas em caso de homicídio doloso causado por um militar, mesmo que tenha especificidade, ele deve ser atuado no Código Penal? Correto. O que acontece, pessoal, quando nós estamos diante de um causídico como esse que o Gustavo trouxe? Nós precisamos levar em consideração que nas sentenças, na hora de dosar uma pena, nós precisamos levar em consideração o Código Penal combinado. Olha que palavra diferente. Nada mais é do que somado à lei respectiva. Então, seria o mesmo que dizer, por exemplo, vou dar outro exemplo aqui, Gustavo, para você entender melhor, a respeito do princípio da especialidade. Existem crimes de homicídio na modalidade culposa que são acometidos, que não tem o dolo, né? O dolo é a intenção, mas a vontade. Então, são crimes que na verdade, o homicídio culposo, que foi no trânsito. Então, esse homicídio culposo que se deu no trânsito, sem a vontade, né? Sem a intenção, mas a vontade, ele tem previsão no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. E a gente também encontra a modalidade culposa no Código Penal. Então, pelo princípio da especialidade, nós vamos levar em consideração, se foi no trânsito, nós vamos migrar para o Código de Trânsito Brasileiro. Assim manda em obediência a quem? Ao princípio da especialidade. A pena é bem menor, né? E a modalidade prevista no Código Penal tem uma outra modalidade chamada perdão judicial, que é aquele homicídio culposo, quando, na verdade, as circunstâncias do crime, elas atingem de forma tão imensa o agente, que não tem necessidade de uma pena, de uma penalização. Que é o caso, por exemplo, daquele, o clássico exemplo, e infelizmente acontece, é o caso daquele pai que
passa por cima do filho quando ele está estacionando, o pai está estacionando o carro na garagem. O filho deixa cair uma chupeta e passa por cima, né? Ali. E aí a gente pergunta, né? Como que fica esse homicídio, esse pai que matou esse filho? Ora, as consequências desse crime atingiram o autor desse crime de tal forma que o juiz pode deixar de aplicar a pena. É o que diz o parágrafo 5º do artigo 121 do Código Penal. Então, ó, foi dirigindo um veículo automotor? Foi. Temos o Código de Trânsito Brasileiro. Mas nem todo homicídio é homicídio de trânsito, nós sabemos. Então, assim, tudo depende do caso concreto. A individualização deve ser respeitada diante do caso concreto, tá? E é isso, acho que eu consegui te responder, Gustavo. Depois eu trago também exemplo, pode ficar tranquilo, tá? Real para a gente conversar. Alguém tem mais alguma dúvida? Ou não? Ai, que bom, Gustavo, ótimo, ótimo, que bom. Eu quero desejar a todos aí, né? Isadora, consegui explicar? A Isadora agradeceu? Ótimo, que bom. Então, aqui nós encerramos a nossa aula, a nossa parte 3. Aguardo você na nossa próxima aula.